CCJR dá parecer favorável à tramitação da LDO. Canudos plásticos serão proibidos em Mato Grosso do Sul. E ainda, o último episódio da nossa série sobre os 40 anos da Casa de Leis. O Jornal Parlamentar começa agora. A Lei Diretrizes Orçamentárias, que vai nortear a elaboração do orçamento do Estado para o ano que vem, recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião extraordinária. A decisão pela regular tramitação da LDO foi unânime entre os parlamentares que compõem a CCJR. Foram 3 emendas sugeridas e avaliadas durante a reunião extraordinária, realizada nesta quinta-feira, mas apenas 8 foram adicionadas ao projeto, como explica o relator da LDO, deputado Marçal Filho, do PSDB. O parecer corrobora aquilo que o Poder Executivo mandou, com a previsão em que áreas nós vamos fazer o orçamento no segundo semestre. Faltaram apenas alguns itens, algumas áreas que eu achei importante, que foram objeto de proposta de vários deputados e minha também. Apresentamos emendas aí na área da cultura, do turismo, da agropecuária, da segurança pública. Enfim, foram inúmeras emendas que eu apresentei e que os outros deputados apresentaram e que eu acolhi todas as que foram possíveis, né, de serem acolhidas. Claro que existem propostas que não podemos acolher, porque entendemos não ser adequada à lei de diretrizes orçamentárias, porque, na realidade, esse tipo de lei é apenas um guarda-chuva, né, que englobe aí todas as áreas importantes, para aí sim, no orçamento, a gente ver o que faz com esse montante de recursos previsto de 15 bilhões e 800 milhões de reais, em que áreas vão ser aplicadas, em que municípios vão ser aplicados. Todos esses detalhes, eles são apenas cabíveis no orçamento geral. A previsão da LDO é que a arrecadação do governo do estado em 2020 seja quase 16 bilhões de reais, 5% a mais se comparada à do exercício de 2019. O projeto estabelece também metas fiscais para os próximos anos, sendo de 16,6 bilhões de reais em 2021 e de quase 17 bilhões e meio em 2022. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela oferece o norte, o rumo, né, para as bases do orçamento que será encaminhada no final do ano, outubro, novembro, né, do ano chega o orçamento à casa e a LDO ela tem exatamente, oferece, né, o norte, aquilo que o governo espera em termos de arrecadação e o que ele espera gastar em cada área estratégica do Estado. Antes de ir a plenário para a votação, a LDO ainda será analisada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo deputado João Henrique, do PL. Projeto que começa a tramitar na Casa de Leis quer equipes de segurança dedicadas à prevenção a casos de violência e consumo de drogas em escolas públicas. O projeto de lei do deputado Jamilson Nami, do PDT, prevê a presença de policiais militares ou guardas municipais em escolas públicas do Estado. A medida altera os objetivos de decreto que instituiu em 2017 Programa de Ações Preventivas à Violência e Consumo de Drogas, o Escola Segura, Família Forte. Essa medida vem de encontro ao momento que a sociedade se encontra. Eu acho que a gente tem que prestar um serviço de segurança de qualidade a toda a população sul-mato-grossense e é de essencial importância que essa segurança esteja dentro das escolas. Qual que é o nosso bem mais precioso? São nossas crianças, são esses pequenos brasileirinhos aí que vão
para estudar, que vão para ter a sua formação acadêmica. Então, nós entramos com esse projeto pensando realmente na segurança das crianças nesses tempos que a gente enfrenta aí de tantos problemas, de tanta violência. O parlamentar ainda defendeu ser possível colocar os agentes de segurança nas 366 escolas estaduais durante todo o seu período de funcionamento. Sempre vai haver essa demanda, essa reclamação de falta de efetivo. Mas como eu disse aqui, se a gente não cuidar das nossas crianças, que é o nosso bem mais precioso. Esse é o bem maior que a nossa nação tem. Foi aprovado o projeto de lei em segunda discussão que quer 1 ano proibir a distribuição de canudos plásticos em Mato Grosso do Sul. Na ordem do dia foram aprovados 4 projetos, entre eles o que proíbe a distribuição de canudos plásticos. A proposta não restringe a fabricação e comercialização, apenas a entrega aos consumidores. A matéria é uma proposição do deputado Pedro Kemp, do PT, e foi aprovada em segunda votação por 14 votos a 3. Para o parlamentar, a proposta visa proteger o meio ambiente. Esse projeto ele se reveste de uma importância na questão da proteção do meio ambiente e ele tem muito mais um valor simbólico, porque a gente trabalha consciência ambiental, as pessoas se preocuparem com o meio ambiente, você não descartando materiais no meio ambiente que vão demorar 100, 200 anos para se decompor. E a responsabilidade dos comerciantes, de toda a população em adquirir novos hábitos e deixar de consumir ou produzir esses produtos que depois vão ser utilizados uma única vez e jogados no meio ambiente. Acabar com o fornecimento de canudos plásticos virou uma tendência mundial. Governos também entraram na discussão, com vetos no Rio de Janeiro, Escócia e Reino Unido. Para se ter uma ideia, se cada sul-mato-grossense consumir um canudinho plástico por dia, em um ano terão sido consumidos 1 bilhão de canudos só em Mato Grosso do Sul. Apesar de parecer uma atitude simples, por ser o item dispensável, a matéria pode ser a porta de entrada para discussões mais profundas. Nós estamos percebendo que atrás desse projeto virão outros, no sentido também de proibir materiais descartáveis de plástico, como sacolas plásticas, que causam um dano tremendo ao meio ambiente, poluindo rios, entupindo esgotos. Então nós precisamos de formar uma nova consciência das pessoas e também a questão da preocupação em proteger o nosso meio ambiente. A proposta também prevê multa para quem descumprir a medida. O valor pode chegar até R$10 mil. Nós fizemos todo um debate e chegamos a um consenso de apresentar uma emenda para que o projeto dê um prazo de 1 ano para que os estabelecimentos comerciais possam se adequar, se adaptar a essa nova realidade. Vamos para um breve intervalo. O Jornal Parlamentar volta já. Assembleia Legislativa da Maria. Assembleia Legislativa do Jorge. Assembleia Legislativa do Caio. Assembleia Legislativa da Dona Marta. A Assembleia é esse espaço de todos, onde a democracia se consolida, onde as necessidades do Bruno são ouvidas, onde a Pati ganha voz, onde os direitos do seu Hiroshi são fortalecidos, onde a Rafa e a Gabi enxergam novas oportunidades e onde o futuro do Samuel será garantido. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e do sul-mato-grossenses. O 4º Seminário Estadual de Defesa das Pessoas da Terceira Idade, promovido pela Casa de Leis, debateu medidas de proteção a essa parcela da população. O 4º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa passou a integrar as ações do Junho Prata. A campanha de conscientização sobre o tema nasceu por meio da Lei 5.215 de 2018, de autoria do deputado Renato Câmara, que coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos. De acordo com o deputado, a atuação conjunta entre os diversos órgãos que compõem a frente
permitiu um maior alcance e eficiência dos resultados obtidos pela campanha até o momento. Falando de avaliação do Junho Prata, por ser o primeiro ano, foi muito produtivo. Primeiro, porque teve o engajamento de várias instituições, né, do governo do estado, que não mediu esforços em todas as suas secretarias também participarem desse movimento, e também de vários municípios. São mais de 60 municípios que participaram, fizeram ações, debates, palestras. Então o Junho Prata, ele demonstra a importância do tema pela participação das entidades e instituições que fizeram todos juntos um junho de combate à violência ao idoso. Compondo a mesa de debates estiveram a subsecretária especial de Cidadania, Luciana Zambuja, o defensor público Amarildo Cabral, a superintendente de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Ana Lúcia Mérico Antônio, e a vereadora enfermeira Cida, que ressaltou a urgência do debate. Falar da melhoridade é falar do nosso futuro, né? Então a gente precisa realmente estar todos atentos para que a violência contra o idoso diminua, porque são vários tipos de violência, e a violência que mais afeta o nosso idoso é a negligência, é o abandono, porque a violência física você consegue ver sinais, você consegue atuar. Agora a violência da negligência, o abandono, a violência institucional, isso acaba sendo muito grave. E a gente não basta falar só de violência, a gente precisa de mecanismo para que essa violência diminua. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, 23% do total de casos de violência registrados no Brasil correspondem a vítimas idosas. Por esse motivo, Lúcia Secotti, presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, foi uma das convidadas para o evento. Ela apresentou uma palestra sobre o papel do órgão no enfrentamento à violência e avaliou o cenário estadual no âmbito nacional. O Estado, né, com essa lei, ele traz aí um pioneirismo, né, nesse enfrentamento, onde a gente tem a negligência como o maior número de denúncias na violência contra a pessoa idosa. E esse trabalho do Conselho Nacional é justamente através das deliberações das conferências, fazendo monitoramento das deliberações, propor a formulação de políticas públicas em prol da população idosa. Os outros palestrantes foram Valderreis Freitas de Souza, coordenador de proteção social da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, que abordou a violência familiar e social, Cristiane Barreto Nogueira Riscala, promotora de Justiça do Idoso em Campo Grande, e falou sobre a violência econômica, financeira e patrimonial, e Eduardo Ramires Meza, professor da UFMS, abordou as considerações institucionais para esclarecimentos e contribuições para estratégias de enfrentamento. E o Junho Prata não para por aí. A semana termina com mais 2 ações. Às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, será realizado um workshop para capacitação dos conselheiros estaduais e às 14 horas, no Centro de Convivência Vovó Ziza, será realizado o lançamento da campanha Respeite, para conscientização do uso dos assentos prioritários no transporte público. Lembrando que, em qualquer caso de violência, Disque 100 é o número para denúncia. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou no plenário Júlio Maia a solenidade de entrega da Comenda Coronel Pedro José Rufino, alusiva aos 151 anos da Batalha da Retirada da Laguna, um dos episódios que marcou a Guerra do Paraguai. Em noite festiva, a Casa de Leis entregou a 26 personalidades a Comenda Coronel Pedro José Rufino, um dos protagonistas do momento épico da retirada da Laguna. Eles foram agraciados pela iniciativa de construir e enriquecer a cultura e a história de Mato Grosso do Sul. A Guerra da Tríplice Aliança, conhecida como Guerra do Paraguai, ela foi fundamental na constituição do território que hoje é o Mato Grosso do Sul. Então, nós não podemos esquecer desse fato, devemos manter isso sempre na memória da população. Primeiro, para que a gente não perca de vista que o nosso objetivo é sempre a paz e que isso sirva como lição para gerações futuras. Quando você recebe uma homenagem como essa, que é uma homenagem que nos admira muito porque
A guerra com o Paraguai é uma guerra fascinante porque ela mostrou a coragem, o arrojo, né, o despojo de pessoas que foram para lutas despreparados muitas vezes, né, e com mortandades e tantos heróis. Todos eles, para mim, foram heróis. Os militares que participaram da sessão solene destacaram a relevância do evento por divulgar para a sociedade a história da Guerra da Tríplice Aliança e da bravura dos homens que lutaram para proteger o território nacional. Você imagina naquela época o povo brasileiro dessa região aqui descobrir que invadiram as nossas fronteiras, se organizarem milhares de homens, mulheres e mais o apoio logístico e ir em direção à nossa fronteira para proteger a nossa fronteira. Como é que é o apoio logístico disso? Deslocaram centenas de quilômetros, quando chegaram na fronteira tiveram um revés e tiveram que fazer o que nós chamamos de uma retirada. E aí é que entra a história de Pedro Rufino, o grande herói que, mercê da sua capacidade, proporcionou a segurança de retaguarda e de flancos para que essa retirada fosse bem sucedida, a despeito das centenas de mortos que nós tivemos, principalmente por causa do cólera. Então, reverenciar Pedro Rufino é reverenciar todos os heróis da retirada da Laguna e reverenciar o povo do Mato Grosso do Sul, principalmente os antepassados que aqui defenderam essa terra e defenderam as nossas fronteiras. O nome do coronel Pedro José Rufino foi escolhido para denominar a comenda devido aos seus trabalhos prestados como militar a serviço do país por 40 anos e pela atuação na Batalha da Retirada da Laguna. O trineto do coronel participou da solenidade e falou da emoção da homenagem. Há mais ou menos 4 anos que eu venho recebendo a oportunidade, a grata oportunidade de assistir às comemorações em homenagem ao meu ilustre antepassado. Eu conheço bem a história de Pedro José Rufino, porque ele marcou muito a minha família. O proponente do evento, o deputado Coronel Davi, do PSL, destacou a oportunidade de rememorar a trajetória e a dedicação do coronel Pedro José Rufino ao país e ao Estado. E esta é uma oportunidade da Assembleia Legislativa, junto com os demais parceiros, as universidades públicas, o Comando Militar do Oeste, o Governo do Estado, através da Fundação de Cultura, nós fazemos esse resgate histórico e contribuirmos assim para que o povo do Mato Grosso do Sul tenha conhecimento de quem foi o coronel Pedro José Rufino, a sua participação no momento histórico da Guerra do Paraguai, que foi a retirada da Laguna, e podendo assim a gente cultuar esses feitos históricos e engrandecer a cultura do nosso povo também. Foi um momento tão importante para o nosso território de Mato Grosso do Sul e do Brasil, né? Então, é um momento que tem que ser realmente resgatado, a nossa história, e também homenagear aqueles que bravamente lutaram para que outras vidas não se perdessem. Vamos acompanhar o último episódio da nossa série sobre os 40 anos da Assembleia e da Primeira Constituinte. Hoje com depoimentos de Aleixo Paraguaçu e Adiles do Amaral Torres. Quatro décadas de história. A Assembleia Legislativa completa em 2019 40 anos de sua criação. Olá! Há 40 anos, com a promulgação da Constituição sul-mato-grossense, a Assembleia Constituinte se tornou Assembleia Legislativa e os deputados constituintes começaram a ser chamados de deputados estaduais. A primeira Carta Magna de Mato Grosso do Sul foi aprovada em 13 de junho de 1979, com 45 páginas e 191 artigos.
incluiu dispositivos para a organização do Estado, seus símbolos, além de destacar Campo Grande como a capital. Tratou de economia, turismo, tecnologia e meio ambiente. Defendeu a harmonia entre os poderes para atuarem de forma independente, além de regular o funcionalismo público. Sou contemporâneo dessa época da divisão do Estado e da instalação da Assembleia Legislativa aqui. Me recordo que ela se instalou pela primeira vez ali na Praça do Rádio Clube, em prédio ali da Missão Salesiana. Com razão se diz que as Assembleias Legislativas são a caixa de ressonância da população. É aqui que se realiza, sem dúvida nenhuma, as aspirações mais caras da população, através dos representantes legítimos escolhidos pela população. É por isso que na democracia nós temos que valorizar o parlamento. A despeito de, às vezes, a gente reclamar que teve muito em voga agora nessa última eleição, alguém que se aproveitou de uma insatisfação da população no atendimento das aspirações populares pela classe política. Mas eu falo sem medo de errar. A democracia é o melhor dos regimes e o parlamento é o representante legítimo da democracia contra qualquer outra espécie de regime. Vale destacar que, assim como a divisão do Estado, a atuação da primeira Assembleia Legislativa foi o centro das atenções dos noticiários. Destaque em diversos jornais. Lourdes Machado é o presidente da Constituinte, foi o primeiro presidente da Assembleia, né? Olha aqui o Lourdes Machado novinho. A Morim Costa, né? Imposta assessores de secretaria. Francelino Pereira recebe líderes do novo Estado. Olha aqui a reunião, ó, quando o Geisel sancionou a lei da divisão. Essa edição do Jornal Parlamentar fica por aqui. Mais informações sobre a Assembleia Legislativa ao longo da nossa programação e também nas mídias sociais. Até uma próxima edição.